Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Se você está aqui comigo nesse dia, nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, você já tem vencido muitos obstáculos, né? Porque chegar até aqui já não é fácil. Já vão para 8 semanas aí, né? 2 meses praticamente completos que a gente está caminhando na palavra. Passamos pelo livro de Levítico, que não é um livro fácil de se ler, né? Tende a ter um desânimo já no livro de Levítico, por conta do tanto de rituais e da leitura ser um pouco complicada para os nossos dias, mas eu quero te dizer que o Senhor tem muito mais para nós. E quando nós nos alimentamos dessa palavra, com certeza, no momento certo, o Espírito Santo nos explica para que e por que de cada detalhe, né? É assim que eu tenho caminhado na palavra de Deus durante todos esses anos que a gente tem lido a palavra. E eu posso dizer que tudo tem um propósito. Hoje a gente inicia o livro de Números, que é outro livro também, que para muitas pessoas, as pessoas dizem assim, para quê, né? Para que eu vou ler Números? Para que eu vou ler esse monte de nomes e números e quantidade de recenseamento, né? De contagem de pessoas? Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela é um texto completo, é uma história completa, né? E Deus está nos mostrando a quantidade de pessoas que existiam naquela época, o tamanho que já estava o povo de Israel, quanto eles eram numerosos na terra, o quanto Deus tem algo poderoso para fazer através deles e continua, né, tendo para fazer através desse povo. Então vamos começar? Hoje a gente vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2, são dois capítulos bem grandes, então por isso que foi separado esses dois textos e eu te encorajo a não parar, vamos caminhar, né? Passe um tempo aí lendo a tua palavra, que seja só feita a leitura, mesmo que você não entenda nada, persevere. O Senhor tem algo poderoso para falar ao nosso coração, tá bom? Então, capítulo 1 de Números, 1 e 2 nós vamos ler, né? Capítulo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. Foram esses os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima
que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Asser foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas, né? A família da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o capítulo 1 fala, desse grande recenseamento que o Senhor pede para Moisés, Arão e 12 homens, um de cada tribo, que fossem os ajudantes de Moisés e Arão para contar todos os homens de 20 anos para cima que pudessem servir no exército de Israel, Então, todo israelita de 20 anos para cima, ele já era contado como um no exército de Israel. Esse era o tamanho do exército de Israel nesse momento em que eles estavam ali no deserto do Sinai, caminhando para Canaã, Eles estavam indo para a terra prometida. E depois mostra que os levitas, eles não foram contados. A tribo de Levi foi a única tribo que não foi contada. Deus não queria que eles fizessem um recenseamento para saber o número de levitas. Nesse momento, eles ficariam só encarregados de tudo que fosse do tabernáculo.
montar, desmontar, guardar, limpar, organizar, sacrificar, oferecer sacrifício, tudo que fosse do tabernáculo eles deveriam fazer. E além disso, Deus já ordena que eles façam um acampamento ao redor do tabernáculo, né? Depois eu vou mandar uma foto para vocês no grupo. Todo ano eu mando, né, a disposição do tabernáculo, como ficava com as tribos ao redor, né? Então eles acampavam, cada tribo tinha o seu lugar certo para o acampamento. E os levitas ficavam exatamente ao redor do tabernáculo, né, cuidando para que ninguém se aproximasse, para que ninguém fizesse nada que pudesse vir a perecer, né, a morrer, porque ele seria morto se alguém entrasse ali no tabernáculo sem autorização e que não fosse o levita ou o sacerdote. Capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zoar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder da tribo de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100 homens. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O líder de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airá, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Então, o capítulo 2 fala da forma, da disposição dessas tribos acampadas, e quando eles tivessem que caminhar, continuar andando,
qual tribo sairia primeiro, qual tribo sairia segundo, qual seria a terceira e qual seria a quarta. Deus divide em quatro grupos, né? Norte, sul, leste e oeste. E os levitas ficariam no meio, ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo no centro desse acampamento que estaria norte, sul, leste e oeste. Aqui a gente já consegue ver os grupos, né? Dessas tribos, que são 3 de cada lado, né? 3 vezes 4, 12. 12 tribos, 3 de cada lado ao redor do tabernáculo. 3 a norte, 3 a sul, 3 a leste e 3 a oeste. É assim que a disposição fica, e todas as vezes que eles acampavam era da mesma maneira, todas as vezes que eles saíam para continuar caminhando também era da mesma maneira. Somente os levitas nesse momento não foram contados, não foi feito o recenseamento deles, mas do exército, né? Só os homens de 20 anos para cima eram já 603.550 homens. Então você imagina se a gente multiplicar isso por 2, né, que seriam as esposas desses homens. Então nós temos já um número bem grande, mais de 1.200.000 aí, né, fora crianças e idosos, né. Então a gente tem um número bem grande. Eu acredito que também aqui não foram contados talvez os estrangeiros que estavam no meio deles, né, ou se tivessem homens estrangeiros dessa idade, foram contados dentro do clã onde eles estavam morando. Então Deus é poderoso em nos mostrar dentro do livro de Números esses outros detalhes que nenhum outro livro vai trazer, mas que aqui a gente consegue ver através desses números, dessas genealogias, né, que vai nos falar um pouco aqui como que ficou Israel nesse momento da história, tá bom? Deus abençoe, permaneça fiel, vamos seguir até o fim. O Senhor vai nos dando graça e misericórdia para que a gente possa prosseguir até o final do ano com a graça de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, né? A gente tá aí continuando com a nossa leitura, e no sábado a gente volta para ler novamente o que a gente tem que ler de Números, né? 3 e 4. Esse final de semana a gente tá aí dentro do livro de Números, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.